Bênção. Vá abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Agora eu vou falar a passagem, mas eu gostaria que você pudesse aproveitar a campanha dessa noite. Nós estamos falando sobre o poder da fé. Deus é um Deus que sabe que nós necessitaríamos de uma ferramenta, um instrumento para nós vivermos aqui na terra. Deus sabia, e Ele nos deu o dom da fé. E a fé é algo muito poderoso, tanto que a palavra diz que nós viveríamos, os seus filhos viveriam pela fé. Então nós não podemos arriscar perder a fé, nós não podemos arriscar brincar com a fé. A fé é algo muito sério, a fé é algo imprescindível. E Deus fez a todas as pessoas com a capacidade de crer. A todas as pessoas Ele fez com a capacidade de crer, porque é com a fé que nós o reconhecemos, que nós o entendemos, que nós o compreendemos, não é? Coisas que às vezes o nosso cérebro, a nossa razão, que é muito importante, mas ela tem um limite. Mas a fé vai além da razão, ela é um nível mais alto, mais profundo, porque é a linguagem de Deus. A fé é a linguagem de Deus, certo? Então o poder da fé é maravilhoso, é importante, ele tem que estar no nosso coração, tem que ser cultivado, tem que estar sempre acionado, alimentado, cuidado. E principalmente nós temos que estar atentos para não perdermos a fé, porque Satanás ele trabalha para roubar a fé dos corações, para minar a fé dos corações. Muitas vezes as pessoas não têm fé, certo? Deus vai alcançá-las um dia ainda, Deus vai ministrar nas suas vidas, na sua história, Deus vai encontrar essas pessoas que nunca tiveram fé. Mas há outros que tiveram fé e viveram um tempo glorioso de revelações, de unção, né? De manifestação do Espírito Santo, receberam até o sobrenatural, as bênçãos, as vitórias, mas às vezes perdem a fé, enfraquecem na fé, afastam-se da fé. E nós não podemos permitir este processo acontecer nas nossas vidas. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35 até o verso 39. Ele diz aqui: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será recompensada. Aleluia. Ninguém perde por confiar em Deus. Ninguém perde por confiar em Deus. A palavra diz que essa confiança será ricamente recompensada. Não abram mão da fé, não abram mão da confiança no Senhor. E saiba que a vida, o mundo, o pecado, a carne, as trevas, as forças malignas vão lutar para roubar. Versículo 36 diz: vocês precisam perseverar. Perseverar é avançar no tempo sem entregar a fé. Amém, queridos? É avançar, com o passar do tempo, você não enfraquecer na fé, não perder a fé, não permitir a sua fé ser roubada. Vocês precisam, 36, perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Todo aquele que faz a vontade de Deus, recebe o que Ele prometeu, as promessas dele na nossa vida. Pois em breve, 37, muito em breve, aquele que vem virá. Amém? Todos nós sabemos que aquele que vem virá. Quem é aquele que vem? Quem é aquele que vem? Jesus.
Todos nós sabemos disso. Todos nós estamos advertidos disso. Não podemos esquecer que aquele que vem, Jesus virá, ele voltará. E nós precisamos ser encontrados com fé, nesta fé. Então aquele que vem virá e não demorará. Mas, o verso que eu disse aí, o meu justo viverá pela fé. Meu justo viverá pela fé. Diga comigo, meu justo viverá pela fé. Quem é esse justo? Você, eu, nós, que fomos justificados, inclusive, pela fé. Nós somos justificados por meio de Cristo, né? Então nós cremos nessa fé, certo? Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que... Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Que palavra forte, né? O autor de Hebreus, aqui debaixo do Espírito, na inspiração do Espírito Santo, fala conosco, ministra aos nossos corações. E é muito importante, queridos, certo? Nós não somos dos que retrocedem, daqueles que abandonam a fé. O Senhor está exortando o seu povo a ter confiança nele, especialmente nas situações difíceis. Se você for ler aqui alguns versos atrás, você vai ver que ele estava falando das perseguições, das humilhações que sofreram, né? Dos bens que foram confiscados, certo? Porque eles eram perseguidos e às vezes saqueavam as suas propriedades, as propriedades dos cristãos. Não era fácil não, queridos, né? Se você está reclamando hoje da sua vida, você não viveu nesses dias aqui, ó. Nossa vida não tem nem comparação, por pior e mais difícil que esteja. Esses cristãos aqui, do primeiro século, eram pessoas que realmente viviam uma perseguição muito grande, que eles não eram aceitos de forma alguma, né? E ainda eram menosprezados, perseguidos, roubavam, tomavam as coisas deles muitas vezes, certo? Então essas pessoas, elas são um grande exemplo. Nós vemos aqui a palavra de Deus exortando essas pessoas. E o que pode roubar a nossa fé? Justamente essas situações adversas, né? Às vezes, como nós falamos, que nós temos necessidade de perseverança. Perseverança é avançar no tempo sem entregar a sua fé, sem abrir mão da sua fé, continuar firme na fé, mesmo diante de tudo que você tem que enfrentar. E nós temos que de muita presença, de muita comunhão, porque no meio do caminho vão surgir frustrações. Não é verdade? Às vezes o sentimento de frustração vem. O que é a frustração? É uma expectativa que não se cumpriu, certo? É um sonho que não se realizou, uma promessa que você não viu ainda, não é? É fácil lidar com frustração, queridos? É fácil lidar com frustração? Às vezes, se elas se acumulam, elas vão tendo um peso muito grande, roubando a nossa alegria, nosso prazer em Deus, não é verdade? Então a fé é poderosa, mas o inimigo quer roubar a nossa fé com as frustrações, com as decepções da vida, não é verdade? Às vezes você decepciona com um pastor, com um líder da igreja, com um líder pessoal, decepciona com um irmão, certo? Decepciona com um negócio que você esperava uma coisa e não aconteceu daquela forma, daquele jeito. Então a fé, ela precisa ser maior que as frustrações, quem pode dizer amém? A fé precisa ser maior do que as decepções. Deus preparou a fé para que ela pudesse nos colocar num nível acima dessas adversidades, certo? Deus preparou a fé para que ela pudesse nos sustentar acima, como nós cantamos aqui uma música, né? Acima do medo, acima da dor,
acima de toda e qualquer circunstância desfavorável. Não é verdade? Acima do medo, acima da dor, acima da frustração, acima da decepção, acima do cansaço, do estresse, da fadiga, do desânimo. Não é verdade? Todas essas coisas vêm sobre os filhos de Deus nessa terra. Todas essas coisas vêm sobre nós. E nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Porque na vida nós temos perdas. Na vida nós temos frustrações. Foi o que Jesus quis dizer. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Frustração é uma aflição, decepção é uma aflição, desânimo, medo, perseguição é uma aflição, sim, sem dúvida. Nós temos que administrar essas situações e nós não temos estrutura para administrar todas essas coisas que vêm contra nós se não renovarmos a nossa vida continuamente na presença do Senhor. Mas se renovarmos as nossas vidas continuamente na presença do Senhor, nada dessas coisas vai nos parar, nada vai te parar e nada vai te impedir de chegar no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Nada vai te impedir de chegar na promessa, no cumprimento da promessa que Deus tem para nós, das vitórias, dos milagres, das suas bênçãos. Quem pode dizer amém? Graças a Deus por isso, é muito importante. Se você for olhar aqui na palavra, o apóstolo Paulo, ele teve muitas perdas. É um exemplo de uma pessoa que teve no seu ministério muitas perdas. Mas ele aprendeu a ganhar para se recuperar. Onde você perdeu? Não tem problema não, querido. Deus vai fazer mais na sua vida para você ganhar, para você recuperar, para você repor, e você não desistir, e você não desanimar. O Senhor, Ele nos ungiu. O Senhor está te ungindo, renovando essa unção na sua vida, para você ser um homem ou uma mulher que ganha, que conquista em Deus. Esse é o propósito dele para a sua vida. E mais ainda, até para trazer de volta aquilo que você tenha perdido, que tenha escapado da sua mão, e que gerou aquela frustração, que gerou aquela decepção. Não é? É muito importante isso, queridos. Que nós possamos realmente aprender a nos guardar nessa comunhão, nesse relacionamento com Deus, guardar essa fé. Como é que nós podemos guardar essa fé? Primeira coisa, a sua consciência, a sua mente, a sua consciência espiritual precisa estar sempre sendo renovada. Vocês lembram que quando Jesus estabeleceu a ceia, Ele falou: olha, toma esse pão, certo? Faça tudo isso em memória de mim. Ele instituiu a ceia, que era uma celebração para repetir na igreja, para continuamente ser celebrada na igreja. Para quê? Para que as pessoas se lembrassem do sacrifício de Jesus, se lembrassem do preço que Ele pagou, se lembrassem, da fé que Ele teve, da obediência que Ele teve, da confiança que Ele teve em Deus, até o fim. Não é verdade? Então Jesus disse no pão e no cálice: fazei isto em memória de mim. Então o que ajuda a gente a não sucumbir diante das frustrações, decepções, desânimos, perdas, todas essas coisas? Como que nós podemos guardar a fé? Se você sempre estiver trazendo à memória, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Por isso você lê a palavra. E a palavra não é uma letra morta, a palavra é uma letra viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela fala conosco, Ela é Deus falando conosco. E quando você permite Deus falar com você, Ele faz calar as vozes contrárias, aleluia. Ele faz calar as vozes contrárias, que parecem ter tanta certeza, tanta convicção,
e que são opostas à voz do Senhor, mas Deus faz calar as palavras contrárias, as vozes contrárias, que às vezes querem falar no teu coração, querem falar na tua alma, mas você manda calar, assim como nós falamos agora, né? Jesus mandou calar o vento, aquieta-te, né? Ondas, aquieta-te, e elas obedeceram. Quando Deus fala, querido, o diabo cala a boca. E você tem que estar sempre permitindo que Deus continue falando na sua vida, para que essa fé não apenas seja mantida, mas possa crescer e se fortalecer na sua vida. Quem pode dizer amém? Que coisa maravilhosa, né? É maravilhoso nós vermos isso. Não podemos perder, não podemos esquecer. Você lembra? O Salmo 103 mesmo fala isso. Não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueça. Não esqueça, o inimigo vai trabalhar para você esquecer, para você perder o impacto da revelação, das verdades de Deus. Como é triste você ver uma pessoa que perdeu isso. Deixou outras vozes falarem mais alto e foram andar por outros caminhos. Certamente estão cheios de convicção, cheios de defesas, de justificativas, não é verdade? Por quê? Porque o inimigo tem um arsenal de respostas, né? De soluções aparentes, mas é tudo engano. Mas você não vai permitir que o engano prevaleça na sua vida. As vozes, não é, que te levam para longe do Senhor, você vai ordenar que elas se calem quando você ouve a voz de Deus. Aleluia! Então nós guardamos o nosso coração na fé quando nós mantemos a nossa consciência espiritual viva. Estou consciente, eu sei o que foi que Jesus fez por mim. Eu sei de onde Jesus me tirou, amém? Eu sei a obra que Ele fez, eu sei que Ele me salvou, eu sei que Ele me libertou, eu sei o preço que Ele pagou na cruz. E mais, você pode ter anotado aí o que é que Deus já fez na tua vida até aqui. Não é verdade? Que o inimigo quer fazer você até esquecer as grandes milagres que Ele fez na sua vida. Né? Ele entrou na minha vida, Ele entrou no meu coração, Ele mudou o meu caminho, Ele mudou a minha história. Não tem como negar isso, amém, queridos? Mantenha essa consciência viva, mantenha essa consciência viva. Tome muito cuidado, porque a gente é bombardeado de muita informação. Hoje é internet, é aplicativo, televisão, rádio, é tudo assim falando com você, se não for pessoas diretamente, às vezes, né? E falando, o que você tem ouvido? Qual que é o resultado do que você tem ouvido? Às vezes a gente ouve mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Aí a gente está deixando a voz do inimigo falar mais forte. Não permita que a voz de Deus seja a que fala mais forte nas nossas vidas, amém? E a nossa consciência espiritual esteja bem viva, bem acesa, sempre, para que não haja retrocesso. Outra coisa importante, queridos, é que nós temos que ter uma firmeza. Nós lemos aqui, nesse texto de Hebreus, capítulo 10, ele fala sobre justamente, né, que nós precisamos perseverar, que nós precisamos ficar firmes, que nós não devemos retroceder, certo? Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Ou seja, nós temos que ficar firmes. Temos que ficar firmes. E às vezes nós podemos imaginar que essa nossa firmeza é algo assim que Deus vai nos dar por si só. Mas nós precisamos entender que a nossa firmeza na fé tem uma porção de responsabilidade nossa. Tem uma porção de responsabilidade nossa. Abre em 2 Pedro capítulo 1. Vamos ler os versos 10 e 11. Olha só. Por isso, irmãos, ponde cada vez mais. Vou ler. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Olha só, presta atenção, olha só que bonito.
Irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Ou seja, nós somos chamados, nós somos escolhidos por Deus, certo? É um fato. Agora, paramos nisso? Não, consolide isso na sua vida, amém? É uma ação nossa, é uma responsabilidade nossa. Consolide a obra que Deus fez na sua vida. Alguém vai dizer: bispo, isso é uma blasfêmia, uma heresia, como é que nós podemos? É Deus que faz. Sim, é Deus que faz, mas você edifica. Lembra que isso está de acordo com a palavra de Deus? O apóstolo Paulo fala assim: olha, ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Cristo, mas nós edificamos sobre o fundamento. Amém, queridos? Não pode ser: Deus fez uma obra na minha vida, amém, e agora o que você está fazendo em continuidade da obra que Deus começou? Tem muita gente que recebeu algo de Deus e parou, e estacionou, e está achando estranho que talvez não está tão fervoroso mais, não está tão apaixonado mais por Jesus, não está com tanta sede de servir a Deus, fazer a obra de Deus, não tem nem vontade de ir na igreja, tem vontade nem de às vezes ler a Bíblia. Mas quando eu der vontade, se Deus quiser, Ele vai colocar uma vontade. Não, querido, tem uma responsabilidade nossa. Olha só para esse texto maravilhoso. Portanto, irmãos, empenhem-se. Empenhar, nós que empenhamos ou é Deus que empenha? Nós, vocês aí, empenhem-se. Fazer o quê? Em consolidar o chamado e a eleição de vocês. E olha que beleza. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Glória a Deus, merece uma salva de palmas essa palavra, amém? Oh, aleluia! Glória a Deus! Se procederem, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Glória a Deus. Guarda essa palavra, sublinha. Se tiver com a sua Bíblia aí, risca e fala: toma posse dessa palavra. Eu vou fazer isso, Senhor. Eu vou seguir o seu conselho. Eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou consolidar o chamado de Deus na minha vida. Eu vou consolidar a eleição. Eu fui escolhido por Deus. Deus me escolheu. Deus te escolheu. E agora eu vou cruzar os braços e só comemorar porque não, celebra pelo que Deus fez, mas constrói algo em cima. Cultiva aquilo. Não pega o talento e esconde no chão, não. Lembra de Jesus na parábola dos talentos? O cara recebeu um talento, cavou um buraco, colocou no chão e depois deu uma justificativa lá por que ele fez isso. Enquanto os outros, tudo que eles receberam, eles multiplicaram. Você tem multiplicado o seu talento? Né? Reflita sobre isso, fale com Deus: Senhor, eu quero consolidar o chamado. Eu quero consolidar a eleição, porque eu jamais quero tropeçar. Olha só, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Aleluia, glória a Deus, que palavra forte, meu Pai. Então você percebe ali, queridos, que nós somos ordenados pela palavra do Senhor a nós termos essa responsabilidade de vigiar, de cuidar da nossa própria firmeza. Você que vai cuidar da sua própria firmeza. É claro que o Espírito Santo será com você, o Senhor será contigo, a graça de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar com você, mas você não fica imóvel, você não fica estático, você faz algo, você constrói, você ora, você dobra seu joelho, você faz jejum, você lê a palavra, você faz, ou seja, é algo para você realmente celebrar, cultivar a firmeza que a palavra de Deus nos deu, né? Maravilhoso. E por último, para não me alongar, é muito importante, uma coisa que nós podemos fazer são votos, né? Compromisso com Deus. Você pode fazer um compromisso com Deus. A vida, ela é feita assim, é algo que nós podemos fazer. Olha só, aqui a palavra do Senhor nos diz,
Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu, ele fez um compromisso conosco. Sabe uma das coisas que os filhos de Deus fazem na caminhada cristã? Vão fazendo compromisso. Fazendo compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Né? São desafios que você propõe para você mesmo. São desafios, são metas que você põe para você, para o seu crescimento. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou jejuar cada 2 semanas. Pelo menos uma vez em cada 2 semanas, uma semana por mês, quando está no período de campanha. Não é verdade? Eu não vou perder culto. Né? Todo dia eu vou ter um devocional. Eu faço compromisso que se eu pecar, eu vou me arrepender, eu vou consertar aquilo o mais rápido possível. Faço um voto com Deus de ser fiel a Ele nos meus dízimos, nas ofertas. Compromisso. O que Jesus fez? Ele prometeu que Ele não iria nos abandonar. Ele diz aqui, Hebreus capítulo 13, verso 5, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Então você vê que Jesus, Ele fez promessas. Será que nós não podemos aprender com Jesus? E nos comprometer também em metas de crescimento espiritual, de compromisso com a casa de Deus, de fazer a obra de Deus, de servir a casa de Deus, de servir o reino de Deus, de uma maneira que Ele vai colocar no teu coração, que você vai se sentir chamado, ou que você vai ver que a igreja tem necessidade, que Deus está dando determinada direção. Então aprenda que essa linguagem não é estranha da gente fazer pactos com Deus, compromissos com Deus, votos com Deus, né? Em áreas diferentes da nossa vida. Para quê? É um exercício que você está fazendo, certo? É um desafio que você põe para você mesmo, e pela graça de Deus, pelo Espírito do Senhor movendo na sua vida, você vai crescer cada vez mais. Quem pode dizer amém? Maravilhoso, não é? É isso que Deus tem para nós. Então por que muitas pessoas abandonam a fé? Porque esquecem de princípios como esse. Nós não podemos, de forma nenhuma, né, nos dobrar, porque sabemos que virão frustrações, virão decepções, virão dores, virão às vezes momentos ruins, mas virão bênçãos também, amém, queridos? Virão vitórias, virão milagres. Mas a questão que eu quero dizer é que na hora de uma dor ou de uma dificuldade, que faz parte da vida, nós temos que administrar isso, né? Para que no saldo, no balanço final, você vai ter um saldo positivo, amém? Vai ter um superávit. Você vai ter um superávit de tudo que Deus moveu, de tudo que Deus fez, de tudo que você cresceu, frutificou, serviu ao Senhor, não é verdade? Isso inclusive vai te dar um galardão. Vai te dar um galardão no céu, diz a palavra do Senhor, né? É maravilhoso isso, queridos. Não abram mão da sua confiança, ela será ricamente recompensada. Olha o galardão aqui, não é verdade? Perseverem, diz a palavra do Senhor. Aquele que vem virá. O meu justo viverá pela fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém, queridos? Deus te ungiu para você ganhar, conquistar e até recuperar eventuais perdas na sua vida. E é pelo poder da fé. Poder da fé. Deus te deu fé para isso. Use a sua fé. Use a sua fé. Quanto mais essa fé está ativa, mais afiada, mais eficaz, ela trará benefícios para você. Quem diz amém? Levante-se, vamos ficar de pé, vamos orar.
Vamos falar com o Senhor. Aleluia. Você já enfrentou situações como essa? Que às vezes o desânimo veio uma onda tão grande que você estava perdendo a fé? Já enfrentou uma situação como essa? Que às vezes veio uma frustração tão grande que começou a roubar a sua fé? Já passou por uma situação assim? Oh, queridos, em nome de Jesus, fala com Deus, Senhor, que nada vai roubar a minha fé. Nada, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, ter uma consciência aguçada de tudo que o Senhor fez por mim, através da minha vida, Pai. Eu quero, Senhor, colaborar para ser firme, consolidar o chamado, a escolha que o Senhor me escolheu. Quero consolidar isso para jamais tropeçar. Eu quero ser alguém que faz propósitos com Deus. Eu me proponho a isso, Senhor, em oração. Eu me proponho aquilo em fé. Eu me comprometo, eu me desafio em Deus, nessa ação, neste ato, neste gesto. Aleluia. Obrigado, Senhor. Fala com Deus. Ensina-me, Senhor, a guardar a fé. Essa fé poderosa, essa fé que vence o mundo. Senhor, ensina-me a guardar esta fé. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-me a construir sobre a fé que o Senhor me concedeu. Me livra da estagnação, me livra do comodismo, me livra da apatia, Senhor. Que esse espírito caia por terra, meu Pai. Caia por terra em nome de Jesus. Ele não vai ter espaço na minha vida. Senhor, meu coração vai estar aceso em chamas. Incendeia a minha vida, renova teu fogo, renova a tua paixão, renova, meu Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que eu possa colher as tuas bênçãos, para que eu possa colher, Senhor, o que o Senhor preparou para mim, o melhor de Deus nesta terra. Cobre, Senhor, a minha vida, cobre a minha casa, cobre, Senhor, os meus caminhos. Ai, em nome de Jesus. Entrega ao Senhor alguma área da sua vida que talvez está pesando, que pode estar roubando você. Apresenta a Deus esta noite. Alguma situação que o inimigo está usando para roubar as suas forças, a sua fé, a sua confiança. Apresenta, entrega ao Senhor. Fala, Pai, isso não vai me vencer. Pai, em nome de Jesus, eu quebro no teu altar. Eu declaro quebrado toda influência maligna, toda mentira, todo engano, toda ilusão, meu Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, vai liberando a tua unção, vai liberando a tua visitação, vai trazendo uma visitação renovadora na vida de cada um dos teus filhos. Renova as emoções, renova a alma, Senhor, em nome de Jesus. Tira de todo esgotamento, Senhor. Tira de toda tristeza, Senhor. Tira de todo poço de tristeza, de amargura. Meu Pai, quebra essas cordas, esses laços, em nome de Jesus, e libera teus filhos para crescerem, Senhor. Ó Deus, que eles assumam a responsabilidade de consolidar o chamado de Deus nas suas vidas. E jamais tropecem, em nome do Senhor Jesus. Não há, tudo que eu preciso está em ti, não há outro, não há, tudo que eu preciso está em ti, Senhor. Nós queremos, nós te entregamos nossos almas no teu altar, nos depositamos aos teus pés, Senhor. Meu Deus, tudo é de receber, honra
Quantos recebem a unção que Deus está derramando? Amém? É o poder da fé. Aleluia! Deus te deu o poder da fé. E o meu justo viverá pela fé. Não retrocederão. Não retrocederá. Não tropeçará. Mas alcançará tudo que Ele tem prometido. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Que bênção. Se você deseja participar das ofertas, do momento das ofertas, da entrega dos dízimos, levanta a sua mão, você vai receber o envelope, não é? Você vai poder contribuir também. Você que está em casa pode fazer a sua contribuição através do Pix da igreja, 2799-225-0270. Anota aí, você que não tem, 2799-225-0270. E você faz a sua oferta, consagra seu dízimo e o seu parceiro de Deus também. Pai, nós te apresentamos todas as ofertas, dízimos e parceiros de Deus que têm sido entregues na tua casa, que têm sido transferidos, ó Deus, de forma bancária. Senhor Deus, nós apresentamos a Ti em nome de Jesus, invocamos Teu nome, Senhor Jesus, e as bênçãos de Deus sobre cada um dos Teus filhos, para que prosperem, para que sejam abençoados, para que experimentem da fidelidade do Senhor, para que vejam as janelas dos céus abertas, derramando bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero incentivar todos, não perderem a nossa célula amanhã, né? Vai ser uma bênção. Todos vocês que não estão em alguma célula, participe. Agora já estamos até com células presenciais também. E é muito bom a gente poder ter essa comunhão, esse compartilhar. Domingo, 19 horas, estaremos juntos novamente. Grande abraço, o Senhor te cubra, os anjos de Deus te escoltem numa semana de vitória para a glória de Deus. Amém? Vamos em paz.